Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 23, capítulo 43, verso 23. Ito Bhagavata Sakshad. Ito Bhagavata Sakshad. Darir Narayanasya hi. Darir Narayanasya hi. Avatirnai Hanshena. Avatirna Vihanshena. Vasudevasya Vejmani. Vasudevasya Vejmani. Ito Bhagavata Sakshad. Darir Narayanasya hi. Avatirna Vihanshena. Vasudevasya Vejmani. Quem quer ler? Ito Bhagavata Sakshad. Darir Narayanasya hi. Avatirna Vihanshena. Vasudevasya Vejmani. Demais. Então vamos repetir palavra por palavra, por favor. Ito, estes dois, Bhagavata, do Senhor Supremo, Sakshat, diretamente, Hari, do Senhor Hari, Narayanasya, Narayana, Hi, com certeza, Avatirna, descenderam, Iha, a este mundo, Anshena, como expansões, Vasudevasya, de Vasudeva, Vejmani, no lar. Tradução, continue repetindo, por favor. As pessoas diziam, estes dois rapazes, com certeza, são expansões do Supremo Senhor Narayana, que descendeu a este mundo no lar de Vasudeva. As pessoas diziam, esses dois rapazes, com certeza, são expansões do Supremo Senhor Narayana, que descendeu a este mundo no lar de Vasudeva. Não tem significado, vamos lendo até onde tiver significado. O próximo verso, Shavaikkila Devakyam Jatonitas Chagokulam Kalam Etam Vasangudo Vabride Nanda Vejmani. Este Krishna nasceu de mãe Devaki e foi levado para Gokula, onde permaneceu escondido todo esse tempo, crescendo na casa do rei Nanda. Também não tem significado. Uttanena nitantam chakravatas chadanava Arjuno Guhyakakeshi Denukoni Niechatadvidam. Ele fez com que Putana e o demônio redemoinho se encontrassem com a morte, derrubou as árvores gêmeas Arjuna e matou
Shankachuda, Kesh, Denuka e demônios semelhantes. Continuando. Vou ler só a tradução, porque é grande aqui, o sânscrito. Ele salvou as vacas e os vaqueiros de um incêndio na floresta, e subjugou a serpente Kalia. Eliminou o falso orgulho de Indra, ao sustentar com uma só mão a melhor das montanhas durante uma semana inteira, protegendo desse modo os habitantes de Gokula da chuva, do vento e do granizo. Próximo verso. As gopis superaram toda a espécie de aflição e experimentaram intensa felicidade por ver em seu rosto, que parece sempre animado, com olhares sorridentes e livres de cansaço. Próximo. Dizem que sob sua plena proteção a dinastia Jadu ficará famosíssima e obterá riqueza, glória e poder. Próximo. Este seu irmão mais velho, de olhos de lótus, o senhor Balarama, é o proprietário de todas as opulências transcendentais. Ele matou Pralamba, Vatsaka, Baka e outros demônios. Isso tem significado. Significado de Sracharya Deva. De fato, 2 dos demônios aqui mencionados foram mortos por Krishna, não por Balarama. A razão do engano é que, quando a notícia das proezas de Krishna se espalhou entre as pessoas comuns, os fatos se embaralharam um pouco. A mesma tendência pode ser observada nos jornais modernos. Om Jnana Timirandasya Janandana Shalakaya Chakshura Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Então aqui nós estamos vendo as pessoas comentando entre si quando Krishna e Balarama entram na arena. Então, imagine que cena assim, muito forte, né? E muito bela também, porque a beleza deles, não, é muito destaca, né? É muito destacante, né? Mas só que ele tinha acabado de matar um grande elefante, né? Como sabemos, o Varayapida. E entram com a presa do elefante na mão e salpicado de sangue. Não, imagina, acabaram de matar um elefante enorme, entraram os dois, cada um com uma presa do elefante e todo meio tingido de sangue. Mas isso é uma cena assim, né, um pouco chocante, né? Mas só que, pelo fato da presença deles também refulgente, muito bela, né? Então apresenta grande poder também. Então os habitantes aqui estão descrevendo, ficaram impressionados com isso, e estão fazendo descrições aqui muito significativas, né? Eles mataram vários demônios, o Puta, né, o demônio redemoinho, foi citando aqui várias grandes proezas que eles fizeram. No fim aqui da descrição, ele menciona Balarama também, seu irmão Balarama, né? Que menciona as personalidades materialistas, demoníacas que Balarama matou. Aí Jadeva faz um comentário ali, mostrando que as pessoas, os demônios ali foram mortos, nem todos foram por Balarama, e a história já apresentou antes que Krishna que matou alguns dos demônios. E faz um comentário interessante, dizendo que a mesma coisa acontece com os jornais, né? Porque quando se apresenta uma notícia no jornal, uma pessoa comenta aqui, depois passa para outra, depois começa a embaralhar já, né? A notícia não fica, ela confunde um pouco, né? Não foi isso que aconteceu, já conta de diferentes maneiras, né? Uma mesma notícia contada de muitas maneiras. Mas, então isso aconteceu também com, imagine, nem tinha uma imprensa organizada, como é que ia, né? Como quem conta um fato, Krishna matou isso, o Balarama fez aquilo, Krishna fez isso, o Balarama fez aquilo, quando ela vai passando de boca em boca já mudou muita coisa, né? Isso é uma coisa comum, mas não importa. O ponto é que os dois fizeram ali façanhas muito significativas, que é exterminar personalidades demoníacas, personalidades muito materialistas, demônios no sentido também de que são pessoas que desenvolveram certos poderes, porque o redemoinho lá, o yogi, né, desenvolveram grande
poder iógico, né? E esses poderes, até hoje acontece, de pessoas manifestarem certos poderes assim, iógicos, né? Mesmo Prabhupada diz que, quando ele tem comentários de Prabhupada, que ele via alguns yogis, quando eles iam nos Himalaias, né, e em certos lugares, onde tem grandes encontros, em certos momentos, no Kumbh Mela, via yoga, não, esse yoga aqui tem 200 anos, e ele consegue, através de diferentes processos de respiração, e mantendo a sua vida, né? Tem outros que apresentam. Tinha um yogi chamado Vikshena, que ele tinha esse poder, de repente, ele, com a mão assim, do nada ele manifestava uma fruta, de repente, né? Tem esse yogi, ele tem essa história com Bhaktivinoda Thakur nos livros, né? Na vida de Bhaktivinoda conta como ele teve esse problema com esse grande yogi, porque ele conseguia manifestar diferentes poderes fortes, e estava impressionando o público. Então, o público, as pessoas começaram a se aproximar muito e começou a crescer um pouco o movimento dele, as atividades dele, só que ele tinha atividades erradas também, que ele começava a ter relacionamentos desfavoráveis, né, não certos, com moças também, com mulheres também, e falava muitas coisas que não eram certas. Então, a polícia pediu para Bhaktivinoda, teve uma coisa assim, não lembro bem os detalhes, mas que Bhaktivinoda, porque ele era um juiz, né? Assim, esse yogi ele estava falando que ele era Deus também, né? Então o povo começou a fazer adoração a ele, e um movimento assim muito errado. Bhaktivinoda ficou um pouco indignado, não gostou disso. E Bhaktivinoda era um magistrado, um juiz que queria conseguir a justiça de maneira certa, e além disso, né, de ser um juiz que queria as coisas justas na sociedade, bem organizada, ele também, olha que personalidade, né? Ele encontrava tempo para manter sua família de maneira apropriada, fazer estudos, né, para organizar a justiça para a sociedade, manter a sua família, tinha vários filhos também, e ainda assim escrever livros e propagar a consciência de Krishna. Conseguia tempo para tudo isso, né? Quer dizer, estava bem refugiado em Krishna, né? E esse é um ponto muito significativo, muito importante, porque todos nós temos diferentes dificuldades durante a vida, né? Porque é um grande desafio que nós encontramos na situação em que vivemos, né? Porque temos que cultivar a consciência de Krishna, que é fundamental, porque caso a gente não pratique de maneira apropriada, não se consegue controlar a mente. E a mente vai nos puxar para diferentes circunstâncias difíceis de vida, desejos que não são apropriados, te deixa levar, porque é muito difícil controlar a mente. A Arjuna fala para Krishna, ele explica que é mais fácil controlar o vento do que a mente, porque a mente é muito flutuante. Contempla os objetos sentidos, quero aquilo, depois quero outra coisa, né? Depois quero apegado àquilo que é mais, e às vezes não são coisas certas, que vai trazer consequências depois, né? Porque depois, se a pessoa, ela vai não só perder tempo e esforço, como também vai ter problemas nas próximas vidas também, se ela não consegue controlar a mente de maneira apropriada, né? Então é um grande desafio, e Bhaktivinoda mostrava esse desafio organizado em sua vida. Ele cantava muitas voltas de japa, escrevia livros e pregava a consciência de Krishna, né? Ele queria ter um filho que desse continuidade ao movimento do Sr. Chaitanya. Ele propagava as glórias do Sr. Chaitanya e queria ter um filho que desse continuidade a isso, né? Então, orando a Krishna, apareceu Bhaktisiddhanta Sarasvati, né? Uma grande alma. E Bhaktivinoda foi logo entendendo, porque acontecia diferentes coisas, né? E mostrava que ele era uma grande personalidade, né? O carro de Ratayata parou em frente à casa de Bhaktivinoda e não queria se movimentar de jeito nenhum, né? Todo mundo puxando, e o carro de Ratayata estava parado ali no grande festival de Ratayata. E até que Bhaktivinoda, quando ele trouxe o filho dele, Bhaktisiddhanta, né, mostrou para a deidade,
caiu, né, uma flor, uma guirlanda, né, em cima de Bhaktisiddhanta, né, e Bhaktisiddhanta começou a entender que essa é uma grande personalidade enviada, ele orava, né. Depois daí eu consegui, no carro de retalho, consegui andar novamente, mas ficou parado um tempão ali. Tem histórias assim, né, e antes disso, né, quando esse yogi estava tendo esse problema, que ele estava propagando ideias erradas, falando que era Deus, tendo relacionamento errado com mocinhas, Bhaktisiddhanta foi investigar, e começou a falar, não, o que é isso que você é Deus, né? E começou a pregar para ele, observar que era uma situação muito errada, né, e até que pediu, e o yogi ameaçou ele, né, disse, não, você vai ter problemas, assim, né, e enviou poderes, né, errados, para que Bhaktisiddhanta ficasse doente, a família teve problemas, Bhaktisiddhanta não se rendeu, né, em deixar, porque Bhaktisiddhanta mandou prender ele, né, ele estava fazendo muitas coisas erradas. Então ele queria ser solto, falou, não, você vai ter problemas, vou te amaldiçoar. Teve dificuldades na família, um certo tipo de doença, mas Bhaktisiddhanta continuou cantando sua japa, rezando a Deus, começou a ler o Bhagavatam também, sabe? Fez o sacrifício de leitura do Bhagavatam, e sem parar, ininterruptamente, e até que pediu também que cortasse o cabelo de Vigneshwara. Cortando o cabelo, ele parece que o cabelo dele tinha alguma coisa a ver com os poderes materiais que ele tinha. Quando cortou o cabelo dele, ele já foi ficando mais fraco também, acabou morrendo ali depois, né? E Bhaktisiddhanta logo restabeleceu, né? Então, você mostra, se observa a grande fé, o conhecimento, realização de Bhaktisiddhanta. E quando o filho dele veio, teve todas as histórias, já foi crescendo ali, muito também santo, determinado, estudioso também, só que diferente de Bhaktisiddhanta, de Bhaktisiddhanta, ele quis manter sua vida celibatário mesmo, não quis se casar, né? E se tornou um grande erudito, já falava o idioma, já sabia o Gita de cor, com uma idade ainda muito jovem. E Bhaktisiddhanta pediu alguma coisa para ele muito significativa. Embora ele fosse um grande erudito, sabia idiomas, já estava escrevendo livros, ele pediu a ele que pegasse a iniciação de Gorakshora Babaji, que é o que nós temos no altar ali, né? Bhaktisiddhanta, depois Gorakshora, depois Bhaktisiddhanta, né? Os quadrinhos do altar. Ele pediu que ele fosse iniciado por Gorakshora. Ele obediente, Bhaktisiddhanta sabia da importância de seguir as instruções do pai, que era uma pessoa dominada, né? Foi procurar o Gorakshora. E o Gorakshora falou que não. Imagina, Gorakshora era analfabeto e conseguiu se iluminar, ser tão avançado espiritualmente por o processo de Shravana no Kirtana, ouvir Bhaktisiddhanta, né, grande seguidor de Bhaktisiddhanta, muito determinado, muito sério, né? Então, o processo de ouvir, ele se tornou muito avançado espiritualmente. E ele falou, não, você é uma pessoa erudita, mas eu sou nem analfabeto, não posso te aceitar de jeito nenhum. E Bhaktisiddhanta insistiu, ele também falava que não. Até que ele conta a história, não, a gente não sabe como que é os fatos realmente, mas se conta que Bhaktisiddhanta um dia estava em cima do viaduto e viu o Gorakshora lá e falou, olha, se você não me aceita, eu vou pular daqui. Então ele, tá bom, vai. Aceito. Então ele foi o único discípulo, né, de Gorakshora. E aí a sucessão discipular continuou assim, né? Bhaktisiddhanta depois foi se tornando um grande guru aí na sucessão discipular, um grande pregador, até que como nós sabemos, né, um amigo de Srila Prabhupada convida Srila Prabhupada para ir ver Bhaktisiddhanta, e Srila Prabhupada fala que não, né? Imagina, eu já vi tantos gurus, meu pai recebeu tantos gurus, e eles não são muito sérios assim, porque o impersonalismo também, né, cresceu muito, isso foi um grande desafio que Bhaktisiddhanta aceitou, né? Estabelecer a corrente do personalismo, de que Krishna é uma pessoa, Deus é uma pessoa, Krishna, né? E que reciproca. Esse é um grande ponto da filosofia, né? Como eu falava,
todos nós temos muita dificuldade, assim como o Bhaktivinoda também tinha, mas quando a gente busca o refúgio em Krishna de maneira cada vez mais apropriada, tendo a coragem também de querer solucionar as dificuldades que temos na vida de maneira espiritual, Krishna reciproca tudo. Ele fala, Yetamam prapajante tansa kaiva bhajamyaham. À medida que você se rende, eu reciproco a altura. E para Krishna não tem limite, por mais complicado que esteja a nossa situação na vida, Krishna vai encaminhar de tal maneira que as coisas vão sendo solucionadas. Imagina que tinha um elefante na frente dele, mas Krishna o Kamsa, né, que é o que tinha tirado o Gracena do trono, estava aqui, usurpou o trono, estava governando de maneira desfavorável, né, porque propaga uma vida materialista, não propaga uma vida espiritual, né, tirou o rei tão santo como o Gracena do trono, né, estava propagando aqui. Então Krishna, Kamsa acreditava que não, imagina, um elefante vai dar conta aqui de Krishna, né, mas Krishna, ele é Dhammadya Sadyataha, ele é a fonte da qual tudo emana, ele é o criador do elefante também. Aproveita para salvar o elefante também, que está sendo usado de maneira não muito boa ali, né, por Kamsa, né. Então, que um elefante vai conseguir parar Krishna? Krishna é o criador, a fonte da qual tudo emana, ele Hansarbhata Prabhavo, Matasavam Pravartate, é o criador de todos os mundos materiais e espirituais. Então não é um elefante simples que vai parar ele. Ele mostrou isso para Kamsa, né? Só que os materialistas, eles são tão obcecados, né? Que tanto naquela época como agora também, e vai estar sempre esse desafio aí, conseguir cultivar a vida espiritual e também ter uma organização com a sociedade sem se deixar influenciar, né, pelos caminhos errados, pelas propagandas erradas que a sociedade sempre vai nos apresentar. O materialismo está crescendo muito, né? Então nós temos que, de uma maneira ou outra, conseguir cumprir nossos compromissos, organizar nossa vida de maneira apropriada, buscando refúgio sempre em Krishna. Como dominou aqui, superou um grande elefante, vai superar Kamsa também, vai restabelecer o Gracena no trono e vai continuar depois ali, em Mathura, depois dele mesmo que vai se tornar o rei, né? E vai ter outros ainda, vai continuar isso, essa história. Depois de Kamsa vai vir Jarasandha também, né? Jarasandha também era um outro rei muito poderoso, né? Conseguiu superar muitos outros e estabeleceu um grande reino muito forte aí, mas também materialista, né? Krishna vai fazer planos para tirar Jarasandha também, porque Jarasandha ataca o forte de Krishna muitas vezes, e Krishna mata muitas vezes os soldados de Jarasandha. E ele não existe. Uma tentativa dele, já depois de muitas vezes, Krishna tinha matado muitos soldados dele, Krishna resolveu executar outra estratégia. Ele saiu do forte só caminhando assim, sem armas, uma guirlanda muito belo, e junto com Jarasandha, dessa vez, veio um outro rei também chamado Kalayavana. E Kalayavana perguntou, aquele que é Krishna ali, mas está sem armas? Então eu vou lutar com ele também sem armas. Ele estava querendo também estabelecer seu poder, sua fama, né? E como foi falado aqui, os moradores falaram que ele vai dar grande fama para a dinastia Jadava, e ele vai ser um grande rei, muito poderoso mesmo, né? Na dinastia Jadava. E depois, mais para frente, nós vamos ver como ele vai falar, vai participar da batalha de Kurukshetra com os Pandavas, né? E vai ajudar os Pandavas a vencer a batalha de Kurukshetra, mesmo com um exército bem menor do que o do Duryodhana, né? Então, Kalayavana, dessa vez, ele desce da quadriga sem armas, e ele é muito fortão, né? Eu vou lutar com ele, né? E vai chegando perto de Krishna. Mas Krishna, como eu falei, não estava decidido dessa vez a não matar muita gente, vencer tudo sem matança, né? Então ele continua caminhando só, devagar. E Jarasandha, Kalayavana, corre atrás dele assim, rápido, né? E estou pegando já, né? E Krishna continua andando, como ele não tinha alcançado ainda, ele tenta ir mais rápido, e Krishna só caminhando. Jarasandha e Kalayavana correndo, e ele só caminhando, tranquilo, e não conseguia tocar em Krishna. Então Krishna, ele pode fazer o que ele quiser, ele quis mostrar dessa vez para o Para, faz o comentário aí.
Kalayava não conseguiria tocar em Krishna, nem ia conseguir, porque não estava livre das suas reações pecaminosas. Então, para tocar em Krishna é necessário isso, e vamos nos aceitemos um processo, pelo menos. Nós também não estamos livres das nossas reações pecaminosas. Temos muito karma passado. Não sabemos quantas coisas erradas já fizemos, mas, de uma maneira ou outra, temos a misericórdia agora de ter contato com um processo genuíno que pode nos purificar. Aí, diferente de Kalayava aqui, que não conseguia tocar em Krishna e nem ia conseguir, dessa vez Krishna não queria isso, né? E outras vezes ele luta, né? Mas aqui ele queria atuar de maneira diferente. Então ele vai conduzindo o Kalayava até entrar numa caverna, onde tinha uma pessoa deitada aí, estava tudo escuro. Kalayava não tropeça nessa pessoa, essa pessoa acorda brava, né? Tem toda a história aí. Como é que chamava essa pessoa? Alguém lembra, não? Estava deitado aí, que Kalayava não chutou. Tem a história no livro de Krishna, né? Chamava Mutyukunda. Ele estava aí, um rei que tinha a benção de dormir aí, porque ele queria descansar. Ele tinha ajudado muito, né? Os semideuses, todo mundo. Era um rei muito poderoso. Eu quero dormir agora, quero descansar. E quem me perturbar, aquele que eu olhar possa ser reduzido a cinzas. E ele teve essa benção, né? Que não queria que ninguém atrapalhasse ele. Ele lutou com muitos reis malvados também, ajudou a estabelecer princípios religiosos. Então, quando Kalayava não chutou, ele levantou, abriu os olhos e Kalayava foi reduzido a cinzas. Então, Kalayava foi morto sem luta dessa vez, né? Que já depois sai e continua, né? Então, é assim, Kalayava não conseguia tocar em Krishna, mas, por misericórdia da sucessão discipular, como nós sabemos que depois de Bhaktisiddhanta, Prabhupada vai encontrar refúgio em Bhaktisiddhanta, ele vai ver, ele aceita o convite do amigo dele, sim, vai ver esse guru e fica impressionado com esse guru, que é diferente de todos os outros. Ele apresenta, ele fala, como explica o Bhagavad Gita, de maneira veraz e beneficamente. Ele segue a tradição Vaishnava, ele está baseado nos acharyas anteriores e fundamentado na missão do Sr. Chaitanya de propagar o Jagya da era. Se conseguia, através da conexão com Krishna, estamos falando, né, Kalayava não conseguia, através de uma conexão com Krishna, todas as dificuldades da vida podem ser resolvidas. Antes, a forma de conseguir essa conexão, yoga com Krishna, o Jagya da era a meditação. Se meditava por muito tempo, né? As pessoas tinham essa capacidade de concentração, de ficar muito tempo meditando, e aí conseguia essa conexão. Era o processo, na Satya Yuga. Depois, na Treta Yuga, era grandes sacrifícios, Swaha, como fazemos aqui, mas de maneira assim, ainda muito mais sofisticada. Através desse processo, conseguia conexão com o Senhor, né? As pessoas eram orientadas dessa maneira, né? E se seguia esse processo de sacrifício. E na Dwapara Yuga já era adoração nos templos, grandes altares, e processo de adoração com muita devoção, né? Se conseguia essa conexão. Mas na Kali Yuga não se consegue meditar por muito tempo, não se tem formas de executar os jagas de maneira muito sofisticadas, nem forma de cantar os mantras de maneira apropriada, e o Senhor foi nem a forma de fazer grandes altares opulentos. O processo de conexão nessa era é Sankirtana. Jagai Sankirtana Praeda Janti Riso Medasa. É o cantar do Mahamantra Hare Krishna em conjunto. E quando nos refugiamos nessa prática de diário de maneira regulada, organizada, seguindo a ordem da autoridade, o processo, a maneira como é explicado pela autoridade, e também procuramos organizar tudo o que precisamos na vida, Krishna vai dar refúgio, Krishna vai dar abrigo, de uma maneira ou outra vai nos conduzir para uma forma apropriada de atuar, vai dar inteligência também. Ele fala, Sarvasatahan Redisaniristou, Matsmiti Dhyana Pohanachá. Eu estou sustentado no coração de todos, mata de mim, é que vem Smriti, lembrança, Dhyana, conhecimento, e a Pohanachá, esquecimento. Se a pessoa quer se esquecer de Krishna, quer buscar a gratificação dos sentidos,
Krishna vai deixar isso crescer também, porque temos o livre-arbítrio. Krishna quer em recíproca altura a maneira como buscamos ele, né? Se buscamos de maneira apropriada, por mais simples que seja, com sinceridade, ele vai reciprocar a altura, vai dando, como ele explica, né? De mim é que vem, ele vai se lembrar, porque nós como alma já temos conhecimento também, só temos que ir tirando camadas de apego que temos, e aí a alma vai poder manifestar novamente esse seu conhecimento original, né? Que tem, vai vir mais conhecimento também, Jnana, né? Ele explica, né? E assim, vamos saber cada vez como atuar, adquirindo cada vez mais capacidade de atuação e entender forma de atuação apropriada, vai avançando cada vez mais, até alcançando cada vez mais a meta, que é voltar a Cristo, né? Nós temos que, é importante entender que é perigoso, né, ser negligente, a gente não sabe como vai ser o próximo nascimento. Então, para ter esperança e a confiança, a fé de Cristo vai nos dar abrigo, temos que procurar praticar cada vez mais sinceridade e mais dedicação, né? Então, podemos ir parando por aí, né? Já passou bastante. Se tiver algum comentário ou pergunta, seja à vontade. Pois não. Sim. Obrigado, né, pela aula de ontem. Gostei muito. Obrigado. Sabe aquela mandioca? Oi? A farinha mandioca? Sim. Obrigado. Ah, tá, ralo. Sobre a aula, quem criou essa corrente de Parantará? E a segunda pergunta, eu posso fazer para o senhor, para a pessoa? Sim, agora vamos responder a primeira, depois você fala a segunda. Então, o Parampará, Krishna que vem, é explicado no Gita, né? Yadahi Dharmasya Glanati Bhavati Bharata, né? Que ele que vem de tempos em tempos para restabelecer os princípios religiosos e deixar essa corrente ali do mestre. E no começo de tudo, ele fala, Tene Brahma Hridaya Adikavaye. Eu que dei no coração de Brahma o conhecimento. Então, o primeiro ser criado, né, para o Parampará, corrente do Santo Discipular, começa com o próprio Brahma. Brahma Madhya Gaudiya Sampradaya. Começa com o próprio Senhor Brahma, né? De Brahma, né? Vai passando os próximos, né? Vem depois vai ter toda uma corrente aí longa, né? Para ser restabelecida novamente para o próprio Senhor Chaitanya, que deixou os Goswamis, né? Krishna vem de tempos em tempos. Como o próprio Senhor Chaitanya vem e restabelece novamente, e a partir do Senhor Chaitanya, aí fica um pouco desencaminhado, então Bhaktivinoda começa a estudar toda essa situação e começa novamente a restabelecer a sucessão, né? Com Bhaktivinoda e assim por diante, né? Mas ele busca lá em Krishna, que falou para o Senhor Brahma, né? E está no Bhagavata isso, né? Para restabelecer o Bhagavata novamente. Depois o Senhor Chaitanya procura restabelecer de acordo como o Senhor Chaitanya explicou, e os Goswamis escreveram livros para manter esse conhecimento, né? Então a corrente começa com Krishna mesmo, depois o Senhor Chaitanya, os Goswamis e assim por diante. Fica um tempo com problemas, quando parece estar quebrada, mas depois outro santo retoma aquele onde parou e continua, né? E começa assim, tá bem genuína, né? E a segunda? Sim, muito obrigado pela resposta. E a segunda é pessoalmente, né? Como o senhor se sente durante todo esse tempo explicando esse movimento? Assim. Eu estou há bastante tempo. Eu fui iniciar. Você foi o primeiro Brahma, né? Não, o discípulo de Acharyadeva, né? Já tinha Lokashati, Paravyoma, de Prabhupada, muito antes de mim, né? Sim, de Acharyadeva, porque quando eu estava chegando, Prabhupada estava no planeta, né? Então tinha um grupinho já que para ser iniciado por Prabhupada, mas Prabhupada foi ficando doente, e não pôde mais, né? Até que nós fazíamos orações para ele, assim, meu querido Senhor Krishna, por favor, se for vosso desejo, cure Srila Prabhupada. A gente faz orações assim para o Srila Prabhupada, né? Que ele estava doente. Mas ele foi partindo, ficando mais doente, e partiu, né? Então foi todo um choque muito grande, né? Então ficou um tempo sem saber como vai ser agora o movimento, até que foi explicado que o Prabhupada tinha deixado 11 gurus, um para cada parte do mundo, né?
de Charadeva, que era o GBC da América Latina. Ele viajava pela América Latina toda, tinha muitos discípulos, era muito forte, sannyasi, grande pregador. Então ele foi designado para dar a iniciação no Brasil. Então eu participei dessa primeira iniciação, né? E também eu sempre fui meio tímido, né? Então deixa eu ver como é que todo mundo vai fazer para eu fazer também, né? Só que nesse momento ele foi o primeiro a ser chamado, né? Aí, né, tem todo aquele processo, né? Quais são os 4 princípios, você promete, tudo isso, né? Então eu fui o primeiro nesse momento, por isso chamo-me assim, o primeiro discípulo da Charadeva, né? Então, a partir daí, a gente procura, como eu estou tentando falar, né, se dedicar ao movimento e aprender. Eu tenho que organizar a vida também, a gente tem família também, mas como seguir o exemplo e orar a Krishna para que nos dê forças, né, de não se deixar levar pela atração do mundo material, que é muito forte, né, para manter força espiritual, praticando o processo, estudando as escrituras, cantando já, tentando praticar cada vez mais de maneira dedicada, né? E como eu falei, Krishna reciproca a altura. À medida que a gente se rende, a gente se esforça, a gente vai sentindo mais energia. Vai sentindo o que se fala no Bhagavad Gita é bem certo. Vishaya vinivartante nirarasa derina, rasa varjan rasopyasa parandristvani vartate. Aquilo que nos atraía, e era aparentemente um certo prazer material, vai ficando cada vez mais fraco, sabe? Porque às vezes os prazeres materiais que a gente busca, que gratificam os sentidos, nos enfraquece, parece que dá prazer, mas depois vem também pensar que aquilo não é um verdadeiro prazer, só gratifica os sentidos externos do corpo. Nós não somos do corpo, como é explicado, somos almas espirituais, né? Então a gente só vai sentir satisfação com atividades espirituais. Aquilo vai diminuindo com a prática do processo. Essa atração, esse gozo dos sentidos externos vai diminuindo, e, por outro lado, essa satisfação interna do gozo superior, parandristvani vartate, vai aumentando. É assim que a gente sente, sabe? Quanto mais a gente se dedica, e qualquer um pode perceber isso, né? Então, quando sinceramente se dedica às atividades que o Prabhupada nos mostra, são ilimitadas, tantas atividades que existem no movimento para a gente de exercer e aí poder participar da propagação do movimento. Então a gente vai executando essas atividades e vai sentindo cada vez mais satisfação interna. E a gente percebe, né? Realmente nós somos almas espirituais, essa realização vai aumentando, e eu tendo a esperança de cada vez, desejo também de cada vez se dedicar mais. Só que os obstáculos também aparecem na frente. Cada vez os testes são mais fortes também. Então, tem dificuldades aí, mas só que igual a gente entende. Eu não vou me deixar abater, vou procurar maneiras, refúgio em Cristo, como estamos sendo explicado aqui, glorificar melhor, entender essa misericórdia de Cristo, que Ele é superior a tudo. E agora está difícil, mas novamente eu vou continuar me dedicando e tendo a esperança de que vai ser cada vez mais tudo vai sendo superado. É assim, essa confiança, a fé vai aumentando, a satisfação espiritual vai aumentando. É assim. Mais alguma coisa? Já é todas as glórias para Prabhupada. Obrigado pela atenção. सीतापतिं सुन्दरम् काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम्